Nós estamos inaugurando aqui um novo momento de criar os nossos meios de comunicação através de um canal de YouTube que nós vamos trazer informação, notícia e conhecimento também. Então, esse projeto já era antigo, nós estamos hoje iniciando ele e a ideia é nós termos convidados aqui da área imobiliária, individualmente e também como debates. E também depois assuntos gerais inerentes aqui ao convívio humano. Então, esse projeto aqui é um projeto piloto, há muito tempo estava aqui nesse casulo e hoje nós estamos tirando ele para pegar e ter a primeira apresentação com base no que nós estruturamos há um bom tempo ali. Hoje nós temos aqui o prazer de receber o Dalmolin, conhecido tabelião de Porto Alegre. Então, Dalmolin, seja muito bem-vindo. Me fala um pouco quem é o Dalmolin, como iniciou a tua carreira. Meu nome é Osíris Augusto Dalmolin. O nome é um pouco estranho. Deveria ser Osíris. Nasci em Mussum em 1935. Mussum, na época, era uma localidade importante, apesar de ser distrito de Guaporé, porque era um porto fluvial, que todas as barcas iam despejar as mercadorias lá no rio Taquari. Depois eu andei por Putinga, Encantado, estudei em Guaporé. Em 1950 fui para Porto Alegre. Inicialmente trabalhando com um tio meu no mercado de secos e molhados. Depois trabalhei no escritório de advocacia, cujo titular era o Efraim Pinheiro Cabral, que foi presidente do Internacional há muito tempo, famoso ele. E depois fui trabalhar numa empresa com sede em Rio Grande, que vendia automóveis e mercadorias em geral e tal. E depois, então, eu fui convidado a trabalhar do terceiro tabelionato, quando eu casei. Também não foi o meu casamento, e me convidou. E eu, em 1957, me credenciei para trabalhar lá como escrevente. E profissionalmente, Dalmolin, como é que foi essa tua história dentro dos tabelionatos? Há quanto tempo tu está atuando aqui? Me conta um pouco detalhadamente sobre isso aqui. A gente quer saber. Eu entrei em 57 como escrevente. E em seguida, o tabelião me nomeou substituto. Eu fui nomeado, no caso, pelo governador, né? E de lá para cá, exerci sempre a função de substituto do tabelião. E o setor que eu trabalho lá é escrituras, em geral. Ali o catálogo tem, além das escrituras, tem mais reconhecimento de firma, procurações e outros atos diversos que estão vinculados à atividade notarial. E isso foi em 57, portanto são 68 anos. E ainda continuo trabalhando lá, apesar de aposentado. Eu aposentei pelo Estado, mas eu continuei trabalhando lá e estou até hoje. Ainda dou expediente 2 dias por semana de manhã e o resto do tempo eu fico zanzando por aí. Mas que beleza, então. 68 anos. 68 anos, Dalmolin, mas é uma vida mesmo aqui. Tu deve ter visto muita coisa. Muita coisa se passar nesse mercado aqui, né? Com certeza. Me diz uma coisa, nesse período aqui, a gente até está sendo até um pouco rápido nas respostas aqui, o que mais te marcou profissionalmente nesse período dos 68 anos? Deve ter muita coisa aqui, mas o que tu ressalta para nós hoje como importante para quem está hoje em 2026? Eu acho que o mais importante foi a evolução do mercado imobiliário. A legislação também a respeito mudou bastante. Eu, quando entrei no cartório, as escrituras eram escritas à mão, com caneta, tinta lavável. Depois, então, mais tarde, eram livros mais ou menos de 50 por 40, né, que a gente escrevia o texto. O próprio tabelião escrevia? Não, os substitutos. Todos os escreventes escreviam no livro, que depois, então, era trasladado à máquina, né? Inicialmente era antes de eu vou entrar no cartório, a transladação era através de manual mesmo. Depois, então, com a máquina de escrever, a gente transladava do livro para um papel, chama-se translado, para poder levar para o registro de imóveis, enfim, e ter a sua função difundida, né?
E, em seguida, uns 3 ou 4 anos depois, o tribunal aprovou a adoção do livro de folha solta, que era possível, então, datilografar as escrituras. Como no sistema de registro apelido australiano, que veio posterior ao Torres. Não, o Torres é um regime australiano. Mas como sistema que veio de registro de imóveis posterior ao Torres, que também era com folhas no registro de imóveis. Sim, o registro de imóveis até 65, mais ou menos, foi em livros, enormes livros, um livro peço mais tonelada. Lá eram lavradas e registradas as escrituras, hipotecas, e todos os atos, né? Promessa de compra e venda, né? Certidão de casamento, tudo isso era registrado no livro. Me diz aqui uma dúvida minha. Se eu precisar de uma escritura pública que foi feita há 110 anos lá no Terceiro Tabelionato, eu consigo ter acesso a ela? Como é que a gente faz? Não sendo especificamente, mas eu consigo esse documento? Consegue, mas não no tabelionato. Os tabeliães, assim como os escrivães do foro, tá, recolhiam toda a documentação para o arquivo público. Tá? Ultimamente eles não têm mais aceito porque está tudo lotado lá, né? Mas aí está tudo guardado no arquivo público. Então tu chega lá, dá as características da escritura que tu queres e eles te dão uma fotocópia com valor de original. Sim. Né? Então, os registros têm um assento lá contínuo, o tempo. E outra coisa, o tabelionato, eu tenho que pegar, eu posso usar um tabelionato, na cidade tem mais um, eu sou obrigado a ir em um deles. Como é que é a competência territorial dentro da cidade? Não, os tabelionatos, nós estamos vinculados ao Poder Judiciário. Apesar de ser um serviço público autorizado, independente, tem contabilidade própria, receita própria, nós somos vinculados ao Tribunal de Justiça. Então, eles é que regulamentam essa questão de tabelionatos. E os tabelionatos são criados em função da população, do tamanho da cidade, né? Vão sendo desdobrados. Porto Alegre, por exemplo, tem 14 tabelionatos. Né? Temos 10º tabelionato? Não. 6º registro de imóveis. Temos 6 registros de imóveis. Né? E esse TC tem competência territorial. Tá. Os registros de imóveis, sim, cada um tem o seu território. Tá? Então, inicialmente, quando eu entrei no cartório, era um cartório só. Né? Só era a primeira zona. Depois desdobraram para a segunda zona. Só tinha um cartório? Só tinha um registro de imóveis. Hoje são 6. Hoje são 6. Foram desdobrando, primeiro para a primeira e segunda, depois, mais tarde, o segundo e o primeiro foram remanejados, foram criados o terceiro e o quarto, e mais recentemente o quinta e sexta zonas. Mesma coisa, Dom Amorim. Então, como mudou tudo, a gente está falando 68 anos aqui, né? Certo? Mudou muita coisa. Muita coisa. A legislação, principalmente, né? Vou te fazer uma pergunta aqui agora. Dessas coisas que mudaram, o que era melhor antes, na época, quando iniciasse, que hoje poderia ser, vamos dizer, se resgatar aquela coisa histórica lá no início? Tem alguma coisa que tu lembras, assim, que poderia ser melhor antes do que está agora? Não dá para comparar, mas assim, naquele tempo a coisa era muito mais tranquila, tudo mais compactada, porque os livros eram assim impressos, né? Era um volume só, único, né? E hoje não, hoje é uma folha solta. Então, os riscos que tem de se perder uma folha e tal, entendeu? É muito maior. Então, exige muito mais cuidado. Antigamente não, era um livro de 200 folhas, né? Que era Se perdesse um, perdia tudo. Exatamente, todas as escrituras. E diz uma coisa da manhã também. E hoje todos esses livros estão sendo reproduzidos em internet. Nós estamos fazendo em forma digital. Sim, para isso dá uma segurança hoje. E me diz uma coisa, Damorim, também aqui. Então, o que melhorou hoje é essa segurança digital. Mais alguma coisa que tu coloques que seja hoje melhor do que era antes aqui? Eu acho que hoje tem um número muito maior de tabelionatos em função do crescimento da população. Porque a cidade aqui, por exemplo, Porto Alegre, onde nós estamos, ela se expandiu. Como todos os lugares, os locais do Brasil, né? Tu acredita que essa estrutura foi crescendo conforme a população e hoje ela dá conta do que a população tem ou ainda tem ali uma carência de aumentar o número de tabelionatos, por exemplo? Não, assim, quando eu entrei eram 6 tabelionatos, tá? E depois foram criados o 7º, 8º, e mais tarde os outros tabelionatos, hoje são 14 ao todo. Por quê? Porque os escrivães, as escrivanias distritais
de Belém Novo e da Tristeza, elas foram elevadas à categoria de tabelionato. Antigamente eram escrivanias distritais. Eles não podiam atuar em Porto Alegre, né? Só no distrito. Então, hoje são 14, e eu acho que já bem suprida a necessidade, porque hoje é muito mais simples tu reproduzir documentos, fazer escritura, lavrar escritura, que é tudo a internet, tem modelos, enfim, é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente tu tinha que escrever todo o texto, e o texto às vezes era grande. A Caixa Econômica, principalmente, por exemplo, tinha 20 e tantas cláusulas que tinham que ser escritas à mão, né? Com caneta, com tinteiro, tinha que botar no tinteiro para poder escrever, aquela pena de aço flexível. A caligrafia, então, era feita Toda, marra. exatamente. Aprendia na marra. E aí, então, pegavas a caneta, digamos assim, fazia a letra mais gordinha, né? Então, saibam, quando fizesse essa escritura, aquele saibam saía muito mais gordinho do que o resto do texto. Que beleza. Era uma época, assim, até que nos traz um pouco de saudosismo, né, da Moninga. Porque até eu tive acesso a alguns documentos desses aqui. Mas o que acontece hoje? A modernidade, a velocidade que é necessária, isso tem que ter outro tipo de retorno. Na época não daria para acompanhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à Caixa Econômica Federal, tu trabalhou bastante para a Caixa Econômica. O que estava acontecendo em Porto Alegre quando tu tiveste essa atuação lá forte na Caixa? Isso aí eu sei alguma coisa, me conta melhor. A Caixa Econômica sempre foi o órgão financiador principal, né? Então, desde que eu entrei lá, a Caixa financiava, antes da existência do BNH, né? Ela fazia um financiamento. Então, a gente ia lá com aqueles livros enormes. Tinha um dia que era destinado para assinatura, né? O presidente assinava, então depois dava trasladar. Hipotecas, compra e venda com hipoteca. Aí tinha que trasladar, levar para o registro de imóveis, aí depois a Caixa só liberava o dinheiro após o registro, então era um drama. As pessoas... Como é hoje, né? Como é hoje. Mais demorado, né? Exato, mais demorado. Tá? E em volume, o que passou por ti lá na época, por exemplo? Tu trabalhaste na época lá, daquele grande volume ali do IP e da CEPA, tu estava naquele período, o que girava por mês ali para vocês de contratos da Caixa, que mais ou menos, para ter uma ideia? Assim, a Caixa Econômica, quando eu entrei no cartório, não havia a correção monetária, né? Sim. Depois que foi instituída a correção monetária, instituída a UPC, que mudava a cada 3 meses, então havia uma corrida no fim do trimestre para repassar os apartamentos que as empresas construíam antes que mudasse o PC, porque senão as pessoas adquirentes não tinham renda comprovada para poder suportar o financiamento. Tinha muito... Era muita correria, muita correria. O que mais ou menos? 300 escrituras por mês. Por mês? Por mês. No último mês. Era março, junho, setembro e dezembro. Por dia útil, 15 escrituras por dia, mais ou menos. O normal era isso, mais ou menos. Hoje não. A gente não imagina isso ser feito nessa forma manual aqui e com essa conferência de 23 cláusulas, e eram que um contrato de adesão, mais ou menos, que tinha que pegar e fazer lá à mão em cada uma delas. A Caixa Econômica, inclusive, instituiu num período um contrato padrão para não ter que reproduzir todas as cláusulas da escritura, ficar mais enxuta. Então, eles registraram nos imóveis o contrato padrão. Então, a pessoa dizia na escritura que tinha conhecimento do contrato padrão e submetia a ele e tal. Aí não precisava escrever tantas cláusulas. Isso antes de 64. Antes de 64. Antes da Lei 4591, que hoje já prevê isso, que vai ter um contrato padrão do registro produtor da corporação, onde já está o... Não é aquele contrato padrão, o contrato da Caixa Econômica, com as cláusulas entre o credor e o devedor. Né? Certo. Porque eram 30 cláusulas, 20 e tantas cláusulas, era um sofrimento. Né? E ninguém lia aquilo. Né? Vou aproveitar para usar um pouquinho o teu conhecimento. Hoje esse contrato fica registrado em títulos de documentos, então? Não, no registro de imóveis. Também? Não, o título de documento não entra nessa história. Não, o padrão é registrado no registro de imóveis. Registro de imóveis. Tá certo. Tudo mudou bastante, né? Porque hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje não. Cada contrato... Tu faz ali, tu pega e digita no teu computador, altera aí o quadro resumo e ali está feito, muda lá um mutuário pelo outro. Vem aquelas cláusulas todas repetitivas, né? E no final tem as condições essenciais, digamos, o transmitente, adquirente, o imóvel,
o preço, o valor do financiamento, enfim, fica uma coisa mais compacta, né? Pena que na época a gente não tinha inteligência artificial para nos ajudar nessas tarefas. Com certeza, estava longe, eles pensavam. E quase se tivesse lá. Nem se pensava nisso. Fazia todas as estruturas do Brasil se tivesse, né? Mas que legal, Tchê. Me diz uma coisa, Damoni, aqui, ó. Então, e essa questão da Caixa, mais ou menos que ano que aconteceu essa excitação da UPC, de pegar dessa demanda no final do mês? Que ano que era isso? Quando surgiu a correção monetária. Isso, o que tu me diz aqui? 64. 64 mesmo. Foi instituída a correção monetária. Sim. E quando foi instituída a correção monetária, estabeleceu também a possibilidade de os agentes financeiros fazer, em vez de fazer em tabelionato a escritura, podia fazer por instrumento particular. Tá? Só que a Caixa, como não tinha estrutura para fazer ela sempre preferia fazer no tabelionato, tanto a estadual quanto a federal. Mas os outros agentes financeiros, em seguida, eles começaram a fazer instrumento particular. E o gestor do Sistema Financeiro de Habitação era o BNH. BNH que a Caixa foi, digamos assim... Substituiu. Não substituiu porque a Caixa continuou, né? Mas eles criaram um órgão independente que era o BNH. Mas o BNH, isso aqui vamos remontar também da década de 60 que foi criado, né? Só em 64, tudo aí. Outra coisa, Damoni, hoje a Caixa é a gestora do Sistema Financeiro de Habitação, né? Também ela é agente financeiro e também ela gere tudo. Sim, ela substituiu, digamos assim, o BNH. Mas hoje os bancos, de um modo geral, todos eles têm a carteira como agente financeiro. Exatamente. Né? Eles são obrigados a fazer do case capton ali, de depósito à vista, no terceiro dólar, e pegar e jogar para essa parte de redação. Eles são obrigados, é tipo um compulsório, né, que eles têm lá. Isso aí. Mas, Amorim, me diz uma coisa aqui. Então, a gente está remontado na década de 60 e poucos lá, desse início da Caixa Econômica Federal. Só um parênteses. Em 64 nasceram as associações de propósito de empréstimo, FINAB, a PSUL, Habitasul, Habitação, essas tantas que estavam autorizados a, digamos, fazer financiamentos, a captar poupança e fazer financiamentos habitacional. Né? Então, eles tinham já uma autonomia para isso. Né? Alguém tinha que operacionalizar o agente financeiro e a parte do registro para dar garantia hipotecária. Sim, o registro era obrigatório continuar do mesmo jeito. Né? Sim. Isso antes da lei da alienação fiduciária imobiliária. Essa alienação fiduciária é muito mais tarde. Vamos fazer o seguinte, um dia a gente vai conversar aqui sobre a alienação fiduciária e sobre a hipoteca. A gente vai abrir um dia para a gente conversar mais sobre os assuntos. Não, mas assim, rapidamente, a alienação fiduciária surgiu pela dificuldade de executar as hipotecas, entendeu? Tinha que fazer aquela publicação, em juízo, não sei o quê. Exatamente. Então, eles criaram a alienação fiduciária, digamos assim, se a pessoa não paga, o banco automaticamente retoma o imóvel, né? Então, agiliza essa... Já existia dos bens móveis na questão do leasing lá, que eles esperavam retomar os bens móveis. Sim, o bem imóvel foi criado em 97, essa lei da alienação fiduciária imobiliária, né? E eu acho que geralmente, hoje, o que acontece, Damoni? O que aconteceu na prática? Até vou fazer uma colaboração aqui. Baixou os juros, porque antes aquela questão do FCBS, o pessoal pegava e perdia muita coisa na questão de juros. Da variação salarial. E também perdendo o imóvel, tendo que pegar e fazer uma reintegração de posse e hipoteca, né? Porque a posse ficava com o hipotecário. Exatamente. E agora é como se fosse um empréstimo, lá é fácil de retomar. Exatamente. Que a posse é retomada na alienação fiduciária. Já é até para um movimento dentro do registro de imóvel, né? Manda lá uma notificação feita do registro de imóvel. De repente não precisa nem se fazer edital para as coisas lá. Eu acho que melhorou. Para quem é o bom pagador. Não, assim, o projeto financeiro é mais tranquilo, porque, imagina só, o devedor não pagava a sua dívida, tinha que recorrer ao judiciário, tinha que fazer publicações e intimações, o diabo 4, entendeu? Para retomar o imóvel hipotecado era uma coisa muito complicada. Pouca coisa eu peguei. E a alienação fiduciária não, a lei estabelece que se não pagar, o imóvel já fica escriturado em nome do agente financeiro. Aí ele põe em leilão, tá? Para ser licitado em esta pública, mas não judicial, extrajudicial. Tá? Então fica muito mais simples, né? Para o agente financeiro. Até não haver do licitante, da pessoa que vá no leilão, depois é adjudicado para o agente financeiro,
E aí depois eles vendem nos retomados da Caixa, né? Mostra a lista dos retomados. São obrigados. Porque está na legislação, né? Pela legislação. Eles são obrigados a leiloar. É que o negócio do banco não vai ter imóvel, dá o dinheiro e Não, receber a garantia, né? exatamente. Não, Maria? Claro. Tá. Me diz uma coisa aqui. Eu sou um advogado recente e um corretor de imóveis já antigo, né? Eu acompanhei um pouco dessa parte da retomada das hipotecas, porque, como elas tinham um prazo de 30 anos, mais ou menos, elas foram vencendo. Hoje é basicamente alguns poucos que têm contrato imobiliário, hipotecário. Mas a relação fiduciária imobiliária, o que acontece? Nós vimos ali que o bom pagador é beneficiado. E aquele que está mal intencionado ali, ele realmente vai para a execução ali, que é uma garantia do banco receber o que pegou e deu naquele mútuo, né, que antigamente, né, ela emprestou dinheiro e quer dinheiro, não quer imóvel de volta, né? Então, o negócio da Caixa não é ser proprietário de imóveis, é de fazer decidir o dinheiro, fazer girar, né? É por isso que era mútuo com alienação, com hipoteca. Sim. Tá. Agora é mútuo com alienação fiduciária, Sim. que é um instituto bem De devolver bem mais moderno. Exatamente. E, Dalmolin, assim, obrigado pelo teu esclarecimento aqui. Me diz uma coisa, nesses tantos anos que tu estás atuando aí no mercado, na parte dos tabelionatos, com quais órgãos públicos importantes que o tabelionato interage? Ele não trabalha de forma isolada. Ele vai ter que interagir com algumas coisas, né? Alguns outros órgãos públicos. Quais deles, e mais ou menos, o que é a interação de vocês e quais os mais importantes que tem? O tabelionato, ele na verdade, ele é um fiscal, porque inclusive tem penalidades estabelecidas tanto na prefeitura quanto no INSS, tudo. Se ele não exigir o cumprimento do imposto, ele tem uma penalidade. Tá? Então, nós somos fiscais gratuitos da Receita Federal, da Prefeitura Municipal, do INSS e tal. Né? Então, não somos obrigados a exigir a certidão negativa do INSS, que é a mais importante, além da negativa de ônus, que agora é obrigatória também, né? Mais recentemente, 20 anos, mas já é mais recente. De tributos. É negativa de ônus repersecutória. Sim. Tá. Mas isso mas não existia. Podia chegar no tabelionato e lavrar uma escritura sem certidão nenhuma. Se o comprador dispensasse, e às vezes acontecia, o imóvel está hipotecado, ou está prometido vender, ou coisa desse tipo assim. Agora não. Agora é obrigado a certidão negativa, essa é obrigatória. E tem validade por 30 dias. Eu acho que baixou para 20 dias, eu não tenho certeza. Né? Então, essa é uma obrigação. Como nós temos obrigação também de exigir a negativa do INSS quando se tratar de empresa comercial ou assemelhada. Então, a pessoa física que tem uma empresa individual também tem que apresentar a negativa do INSS. As demais são dispensáveis. Prefeitura municipal, o comprador pode dispensar, assumindo a responsabilidade. Né? Não é aconselhável. A gente sempre, no tabelionato, quando encaminha a escritura, a gente se alerta que tem que pedir as negativas para assegurar a validade do ato. Né? Então, se a pessoa tem uma... Não tem mais aquela de dispensar, essas são obrigatórias. Não. As obrigatórias são da Prefeitura Municipal, aliás, perdão, do Registro de Imóveis e do INSS. Essas são as obrigatórias. Tá? As demais negativas são todas dispensáveis. Só que o comprador, se tiver alguma dívida, né, ajuizada, ou se tiver uma dívida fiscal, entendeu? O imóvel está respondendo. Né? Pode ter a surpresa de chegar dia adiante, pensa que é dono e tem uma penhora lá do Estado, da Receita Federal, entendeu? Trabalhista, né? Trabalhista principalmente, né? Que pode comprometer o ato, né? Eu posso falar aqui da minha experiência de escrituras. O que eu faço? Nós tiramos as negativas do Justiça Estadual, Federal, tributos municipais, estaduais e federais, daquelas lá, as do forma ali, de orfanológica, falência, insolvência. E o que eu faço na Bolívia? Eu peço que sempre consigne na escritura que naquele dia foi tirada tal negativa, tal. Por quê? Digamos que a gente entrega a escritura junto, anexada a todas as certidões e a pessoa pega, isso aqui é minha escritura, aqui é minha certidão, eu faço consignar. Os tabeliões não gostam muito, né, porque eles têm que escrever isso na escritura, mas eu acho que é um cuidado que tem até pelo zelo, pelo comprador depois, né, quem está transacionando, que digamos que se extravia alguma certidão, vem cá, foi tirada essa certidão lá em 2020, quando tu compraste o imóvel, está lá dentro da escritura. Então, é muito importante essa parte daqui, que antigamente, quando a gente pegava, fazia um negócio, era no fio de bigode, né?
Hoje é nas negativas. Então, para tu provar que hoje tu é idôneo para negociar, tu tem que entregar e apresentar 102 negativas, né? Então, eu incomodo muito os cartórios com essa obrigatoriedade, até com as 102 que não são as obrigatórias, para consignar ali dentro, aí, deixar guardado. O Dalmolin, me diz uma coisa, então deixa eu só te comentar. Poder Público Municipal das 102 negativas, o Federal do INSS, os registros de imóveis por negativo de ônus, tá? A Prefeitura pela avaliação, avaliação fiscal, né? ITBI, fiscais, né? tá? Ou o Estado, quando é inventário ou doação, nós temos o ITCD. E o Judiciário? Tem alguma coisa lá do Judiciário? O que vocês têm de interação com o Judiciário? Tem alguma norma que vem deles para vocês? Como é que é montada essa estrutura do tabelionato? Não, são totalmente independentes. Só quero te repetir o seguinte. Quando eu entrei no cartório, as certidões negativas eram obrigatoriamente transcritas. Eu pegava a negativa da Receita Federal e transcrevia no texto da escritura. Estadual também e federal também. Tá? Hoje, tu pode dispensar a transcrição. Mas antes era melhor, então. Então, era só uma coisa que era melhor antes. Era obrigatório. Exatamente. Eu sou da antiga, então, né? Exatamente. Eu estou numa linha boa de raciocínio, né? Depois, então, eles alteraram a lei das escrituras e passou a ser, dispensável. O comprador pode dispensar, só que ele assume o risco de, se tiver alguma ação ajuizada, uma dívida na Receita, uma dívida no Estado, uma dívida na Prefeitura, o imóvel vai acompanhar essa dívida. Né? Sim. Chama-se o terceiro de boa-fé. Exatamente. A gente comprou sem saber da dívida. Exatamente. Né? Porque tem a obrigação de pesquisar. Antigamente era do fio do bigode, né? Poxa vida, quantos negócios aconteceram bem que as pessoas eram honestas, né, Dalmolin? Exatamente. Agora sim, por exemplo, uma pessoa comprou um imóvel mediante uma promessa de compra e venda, lá atrás, há 20 anos atrás. Aí ele vai fazer escritura. Né? Aí ele pode dispensar, para ele é melhor dispensar as negativas, porque ele já pagou o preço, ele não tem mais como se defender. Ele tem que fazer a escritura o quanto antes e registrar nos imóveis. Né? Correr quanto tempo? Mesmo que tenha alguma dívida ajuizada, é um risco que ele vai correr. Né? O credor vai ter que correr atrás daquele imóvel, vai ter que achar. Né? Então, o que nós aconselhamos lá no cartório? Quando a pessoa vai pagar o preço na escritura, tem que pedir as negativas para se resguardar. Agora, se ele já pagou tudo, se aparecer uma positiva, ele não tem que fazer, né? Não tem que fazer. Tem que rezar, né? Está morto já. Então, Molin, e a equipe de vocês lá no cartório, quantas pessoas são no setor de escrituras e de inventários? Nós somos lá, eu acho que dos inventários tem 4 pessoas e nas escrituras acho que umas 10 pessoas. São todos escreventes? Autorizados? Não, tem uns que são escreventes, autorizados. Eu, por exemplo, eu sou o substituto. A Carla, no caso, que é a filha do Jaci. Tem mais o Rickson, que agora trabalha comigo, e mais outra colega lá, que também são, eles podem reconhecer firmas, subscrever o ato e tal, né? São substitutos, tá? E do mais são escreventes, é uma nominação que antigamente a gente adotava porque a pessoa escrevia, né? Hoje não tem uma função definida o escrevente, né? É só... Eu sou antigo, né, Dom Eu também sou antigo, né? Nós falamos aqui da interação do tabelionato com o poder público ali e outros setores do poder público. Sim. E me diz uma coisa, Dom, tem alguma categoria? Quais são as categorias que são parceiras do tabelionato? Quais são as categorias profissionais que são parceiras do tabelionato? Quem é que procura o serviço de vocês, além do público em geral? Principalmente os corretores. Os corretores têm uma vinculação com o tabelionato, e geralmente eles têm um tabelionato de sua preferência, né? Porque são eles que fazem os negócios particulares, que hoje em dia os agentes financeiros não passam mais por nós, tá? Então, dependemos muito dos corretores. E os advogados no setor de inventário, né? Porque é uma fatia bem grande mesmo. Depois que os inventários passaram a ser feitos por escritura pública, tá? Então nós temos um vínculo com os advogados, que obrigatoriamente tem que participar do ato. Né? Sim. Então, Molin, eu vou aproveitar aqui para contar uma história a minha experiência de corretor de imóveis, que eu também, além de advogado, tenho um registro já há 33 anos de corretor de imóveis, e é um pouco menos tempo, mais moderno, então, como advogado. Mas eu te conheci, eu tenho que contar essa história aqui, antes de pegar e fazer, eu tenho que contar essa história. Eu estive lá, nós tivemos uma venda que era uma
era uma promessa de compra e venda dentro do imóvel que foi construído pelo aquele por administração, a preço por esse custo. E nós marcamos para sexta-feira a primeira diligência de 9 pessoas que tinham assinado, o construtor, o incorporador, o primeiro cessionário, o comprador, a dona do terreno, né, a permutante lá. Nós saímos lá mais ou menos às 5h30 da tarde, começamos a fazer a diligência, junto com uma assistente de vocês, com as fichas lá de autógrafos. E nós fomos. Nós encerramos essa escritura lá, mais ou menos 10h30 lá, fechou todo mundo lá, o construtor, todo mundo recebeu, pagou lá, tudo certinho, cheque administrativo na época, isso aqui foi no ano de 95, 94. Eu lembro que uma frase falasse assim para mim, aqui, tu me apertasse a mão e cheguei, agora tu sabe onde é que tu tem que fazer as tuas escrituras? Você lembra dessa frase aqui? Isso me marcou toda a minha carreira. Então eu digo aqui que... Eu tenho que vender meu peixe também, exatamente, né? Mas ter uma pessoa de referência, até porque, mesmo que tenha conhecimento jurídico ou corretor de imóveis, também tem muitos que têm conhecimento acima da média dos advogados, tem que ter uma referência porque às vezes a gente chega do cartório lá, nem te atendem. Tu entra lá na fila, na vala comum, mas eu estou perdendo o negócio, olha isso aqui, como é que é? Liga para a corregedoria, vamos ver no registro de imóveis, vamos pegar, botar aqui em braço, vamos lá. Então eu já tive a felicidade de ter um caso até também, depois de pegar, botar embaixo do braço, eu vou lá ver no registro de imóveis como é que é isso aqui. Isso é um trabalho excelente, né, Lamoni? Quando se fala de parceria, né? Então eu tenho que contar essa história aqui, eu não sei se tu lembravas aqui, mas a frase me marcou e eu digo isso aqui. Agora você sabe onde é que tem que ser o teu advogado, né? Depois que faça um bom trabalho. Não adianta, antes do bom trabalho, a gente não fala esse jargão, né, dona Maria? Primeiro mostra as ferramentas e as armas, depois você pega e cativa o cliente, né? Um pós-venda, né? A gente agradece isso aqui, tá, dona Maria? Então, assim, os advogados hoje, vamos dizer, com o inventário extrajudicial, tem tirado muito desafogado o judiciário. Porque antigamente a gente via que demorava muito tempo, um despacho, e hoje em dia, com uma escritura bem estruturada, quitando a parte tributária e não tendo ali o litígio, é possível fazer. 15 dias. Desafogou, né? Desafogou o judiciário. Muitíssimo. Agora, os inventários litigiosos continuam sendo judiciários. Daí o tabelião também, lá não é assim, vamos dizer, não tem esse poder de acabar com o litígio, né? Mas então, quando não tem problema tributário e quando não tem a questão de litígio, que tem uma partilha amigável, é possível fazer processo. Você fazer 15 dias? Não, assim, se o Estado, digamos assim, avalia rapidamente, e se tem todas as negativas, o procedimento é muito rápido, né? Antigamente, quando era em juízo, ia para o promotor, ia para uma série de coisas, o advogado tinha que fazer a petição, e é muito mais complicado. Mas hoje no tabelionato, quando está todo mundo de acordo, é rapidinho, muito rápido, muito rápido. Eu sou uma testemunha disso. O que aconteceu no início lá, até a gente descobrir como é que era a interação com o tabelionato, estava um pouquinho o pessoal meio sem as informações, mas agora está muito rápido. Até as pessoas já chegam aqui dizendo, eu quero fazer do cartório do advogado. Eu quero fazer do cartório. O cartório era lá também, mas agora o extrajudicial ou judicial. E nós temos também uma virtude que antigamente não tinha, quando o pessoal quer se divorciar ou separar judicialmente, que hoje os dois cônjuges se reúnem no tabelionato com um advogado, né? E fazem lá um divórcio instantâneo. Não né? tendo incapazes, né? Sim, tem que ser como um acordo. Né? As duas partes têm que estar de acordo. Por isso que tem que ter os 16, hoje os 14 tabelionatos para dar conta. Exatamente. Porque muita coisa do judiciário passou para o tabelionato. Muita coisa. Mas os cartórios hoje em dia estão até ansiosos. Eles estão correndo atrás de serviço. Tem os colegas novos aí que assumiram recentemente, eles estão atrás de clientes, estão buscando. Mas isso aqui tem que saber cativar também, né, Dalmoni? Não é bem assim chegar e vai pegar o cliente, né? E time que está ganhando a gente não mexe. Né? Não é assim, a pessoa que vai no tabelionato, ela começa a conversar com um atendente e ela começa a depositar confiança, porque é esclarecida todos esses riscos, todas as nuances que tem um ato notarial, né? Então ela começa a criar um vínculo com o atendente, né?
pessoas que fazem muitos negócios. Dalmolin, eu sou obrigado agora a te instigar a responder, se tu quiseres aqui, umas perguntas, de repente, mais de lado profissional pessoal. Tá? Mas me conta uma coisa, que nesses teus 60 e poucos anos de atuação profissional, tem alguma coisa que tu te arrependa, que tu gostaria de ter feito diferente? Porque a gente sempre tem aquela que a gente pega e recicla, repensa, né? Tem alguma coisa que possa nos dizer aqui? Não, assim, ó, eu comecei a trabalhar com o Dr. Moacir Dornelles, tá? E em seguida eu fui nomeado substituto. Era do segundo? Hein? Dornelles era do segundo? Não, o Dornelles é o terceiro também não nada. Terceiro também nada, sim. E o filho dele foi contratado pelo pai, tá? E ficou substituto mais ou menos paralelo comigo. E quando o Dr. Moacir completou 70 anos, ele estava na compulsória, ele se aposentou. E eu, no caso, apesar de ser mais antigo, e como ele podia escolher o primeiro substituto, ele escolheu o filho dele para ser tabelião. Mais tarde, eu, conversando com os amigos e tal, eles me convenceram a me aposentar porque a aposentadoria era muito boa, era vinculada ao juiz e o tabelião receberia 90%. E eu me aposentei. E o Antônio Carlos, que era o titular daquela ocasião, ele era mais jovem que eu. Então, eu não tinha assim, a perspectiva de assumir o cartório. Tá? Só que passados os 10 anos, mais ou menos, o Antônio Carlos apareceu e eu tinha perdido minha condição de primeiro substituto. E aí perdi a chance de assumir a titular do cartório. Vamos saber quem é que é não, exatamente. Tá? Mas aqui, ó. A única coisa que eu posso, digamos assim, ter uma mágoa em tabelionato, nesses anos todos, é isso. O resto foi uma felicidade incrível, né? Colegas maravilhosos. Dá para ver pela tua felicidade e satisfação de estar lá. No expediente que está lá, né? Tá. Então, Mori, me diz uma coisa. Agora eu vou também fazer outra pergunta aqui. Tem algo que tu gostaria de ter feito ou que tu ainda pretende implementar nessa área do tabelionato profissional? Se tem, me conta o que é isso aqui. Tem alguma coisa que tu ainda quer fazer para pegar e contribuir com essa categoria? Não, eu acho que estou realizado. Eu, apesar de, digamos, ter um expediente mais curto no tabelionato, eu tenho uns amigos que sempre me solicitam um auxílio. Então, eu tenho viajado, tenho ido aí para a cidade do interior para resolver broncas maiores, entendeu? Então, eu estou me, digamos assim, me completando. Eu não sinto ócio, entendeu? Tenho resolvido algumas coisas importantes aí, os amigos. Lá na civilização maia, o ócio era considerado um crime, e com pena de morte. Ninguém podia ser, então, né? Eu acho que é uma satisfação a tua energia aqui hoje e toda essa carreira construída também, né, Dalmolin? Eu acho que no final a gente vê que valeu a pena, né? Com certeza, tá? Eu sou muito consultado por amigos e, enfim, né? Quando eles querem comprar um imóvel para ver a documentação, examinar e tal. E tenho atendido bastante gente, graças a Deus. E está vindo o pessoal novo aqui agora, né? Para esse ramo. Qual é o conselho que tu, Dalmolin, daria para quem está iniciando na carreira dos tabelionatos? Qual é a dica de ouro aqui, ok? Tu daria, se pudesse dar um conselho para esse pessoal? Eu acho que a primeira condição é gostar. Se tu não gostar de trabalhar em tabelionato, é melhor escolher outra profissão, que exige uma dedicação muito grande, né, o tabelionato. E tem que trabalhar muito, né? Tem que ser muito atento, ler muito, se atualizar na legislação, ler tudo que aparece de novo, entendeu? Porque tu é uma fonte de consulta, né? As pessoas, quando vão no tabelionato, presumem que tu esteja uma pessoa preparada. Então, tem que ler a legislação, provimento, instruções, comentários, enfim, tem que estar sempre atualizado. Não pode cochilar. Mas isso é o patrimônio da pessoa. Exatamente. Mas o tabelião, ele é hoje por concurso. Hoje é concurso. Só concurso. Antigamente,
os substitutos, geralmente, eles ficavam como provisório Sim. e acabavam se efetivando. Sim, sim, sim. Hoje não existe mais isso. Sim. Mas, no passado, eram nomeados pelos poderes públicos. Sim, sim, O governador, o presidente da República, ele nomeava os seus tabeliães, registradores e tal, né? É quase hereditário antigamente, né? Porque aqui no estado, por exemplo, o Borges Medeiros, que era o governador, ficou anos lá, ele nomeou o primeiro substituto, o genro dele. Aí depois, já quando o senhor Raul Saldanha, que era o genro, casado com uma filha adotiva dele, faleceu, foi feito um concurso. E aí já houve uma disputa, a doutora Gracinha assumiu, Sim, sim, sim. né, ficou lá anos, né, como Saudosa titular. doutora Gracinha. Exatamente, eu gostava muito dela, era muito profissional. Não atendeu bem. Muito, tá? Primeiro registro de imóveis. Depois, então, desdobraram e mais desdobraram. O segundo, digamos, titular da segunda zona era o Coelho de Souza, que era um político também, né? Então, aquilo foi meio nomeado. Sim, sim, Né? Foi indo. Foi indo. Depois não, depois começou concurso. Então, agora, inclusive agora tem que ser bacharel, não pode ser. Só os que já exercem funções na justiça que não precisam do título, senão tem que ser bacharel em direito, tá? Para fazer concurso. Ciências Jurídicas da Associação. Dom Bolim, a gente vai, infelizmente, aqui ter que se encaminhar para o final da primeira conversa, tá? Isso aí é um compromisso que eu tenho contigo. Primeira conversa. O que tu quer deixar de mensagem aqui? Se quiser também deixar uma mensagem para nós aqui, por favor. Está contigo aqui. Não, a mensagem que eu quero transmitir principalmente para os adquirentes de imóveis, que eles não tenham, digamos, vergonha de ir lá consultar o tabelião e, quando fazem a compra do imóvel, tem que procurar um tabelionato para se orientar, tá? Que hoje os corretores têm muitas obrigações legais de zelar pelas negativas, etc., mas nem todos fazem isso, tá? A classe é bem heterogênea, né? Sim. Então, tem que procurar, quando quer comprar um imóvel, quando quer fazer uma transação imobiliária, qualquer coisa, tem que procurar ou um advogado ou um tabelionato, né? Não se satisfazer com um anúncio de jornal que nós estamos vendo aí, tá? Tem que cuidar. Tem escalonado isso hoje. Então tá. Amorim, eu te agradeço. Como eu falei no início, é a primeira entrevista que a gente está fazendo. É um projeto antigo que nós já tínhamos, sabe, da minha carreira ali como docente. Eu tenho um carinho muito grande pela categoria dos corretores de imóveis e também como atuo posteriormente como advogado. E eu sei da importância dos tabelionatos aqui. Só que, geralmente, a gente começa pequeno. A gente não começa já entrevistando assim um expoente que nem tu. Então, eu agradeço. Agora, eu vou te intitular como meu padrinho aqui dessa nossa ideia, né? Nós já tínhamos conversado aqui, faltavam as questões técnicas aqui. Então, eu queria te agradecer aqui esse dia dedicado a gente ter essa conversa aqui, para vários também, porque não tem preço, sabe? Não tem preço. É uma extravasão da minha vida, assim, como profissional. Isso é gratificante. E nós vamos poder voltar a conversar. Podemos. Vamos lá. Isso aí eu quero essa tua promessa aqui que a gente vai conversar. Tudo que eu souber está disponível. Então tá bom. Ok? Então tá, muito obrigado, então. Um abraço.